Antes de abordarmos o nosso assunto, vamos fazer uma oração. Pai do céu, sentimos que alguma coisa acontece sem que consigamos entender bem o que é. Sentimos que é uma batalha cósmica no universo. Sentimos forças oprimindo nosso coração e espírito. Sentimos essas forças do mal afetando nossos filhos. E ao vermos isso, não sabemos ao certo porque essas coisas acontecem, coisas ruins com pessoas boas. Ajude-nos a entendê-las claramente e a função que desempenhamos neste fim da história do mundo. Em nome de Jesus, amém. Nosso assunto hoje à noite é Anjo 911, ou a grande controvérsia entre o bem e o mal, a conspiração angélica. Uma coisa é certa, os anjos estão em voga hoje. Já notaram como usamos essa palavra em número cada vez maior no nosso vocabulário? Há tortas de anjos e até creme de anjos. Colocamos peixe anjo no aquário. Eu moro em Los Angeles, a cidade dos anjos. Colocamos anjos no topo das árvores de Natal. Dizemos que os filhos são pequenos anjinhos quando dormem. Quando alguém canta belamente, dizemos que a pessoa cantou como o quê? Como um anjo. Anjos estão em voga hoje. Já notaram a grande quantidade de livros, revistas e filmes apresentando o tema anjos? A revista Life traz uma história de anjos. Um dos melhores best-sellers, Anjos, os Milagres e Mensagens. A revista Time, como principal assunto, anjos. 69% dos americanos acreditam em anjos, de acordo com uma pesquisa da Time de 1993. Quando esta pesquisa foi feita entre adolescentes americanos, foi descoberto que 75% desses adolescentes acreditavam em anjos. Isto é incrível. Houve um súbito interesse em anjos. E hoje em dia, livros sobre anjos disputam o primeiro lugar dos best-sellers entre eles mesmos. Por exemplo, o livro chamado O Livro dos Anjos vendeu recentemente 700 mil cópias. Outro livro, Onde os Anjos Caminham, vendeu 500 mil cópias. E o livro chamado Cartas dos Anjos vendeu 245 mil cópias. O interesse por anjos é evidente. O programa de TV popular americano Highway to Heaven girava em torno de um suposto visitante que vinha do céu. Filmes de anjos, de fato, estão explodindo como os mais vendidos hoje. Por que esse interesse em anjos? Há bibelôs de anjo, emblemas de anjo. Parece que em toda a América, nos Estados Unidos, no Canadá, todo o continente fala sobre anjos. Esse interesse em anjos não é limitado à América do Norte. Se você também olhar na América Latina, há também grande interesse no assunto. Vá à Europa e verá pessoas com esse interesse. Parece que fomos apanhados numa rede pelo sobrenatural. Apanhados numa rede por algo muito além do que os olhos podem ver. Bonecos de anjos têm se tornado popular. Anjos com imã para colocar na geladeira. Mas isso nos leva a uma pergunta: o que a Bíblia ensina sobre anjos? Uma coisa é certa, a Bíblia menciona os anjos várias vezes. De fato, alguém contou que no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, há 32 evidências diferentes da presença de anjos. O que a Bíblia ensina sobre anjos? Primeiro, a Bíblia ensina que os anjos não são figuras místicas, que os anjos
não são seres frutos da imaginação. A Bíblia diz em Salmos 103, versos 20 e 21: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Está evidente que os anjos foram criados por Deus para adorá-lo e também para louvá-lo. Foram criados por Deus para terem alegria e felicidade nesta adoração. São seres de beleza fulgurante, excelência em beleza, seres que envolvem o seu trono, seres de brilho, glória e adoração. Mas a Bíblia não fala apenas desses anjos santos e bons. Falando de Satanás, a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, verso 14: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia descreve o poder do bem e o poder do mal. Ela descreve o poder da luz e o poder das trevas. Ela descreve uma batalha, uma luta entre os anjos santos e bons com os anjos ímpios e maus. A Bíblia descreve uma batalha no universo. A Bíblia descreve uma batalha pelo trono. Não uma batalha pelo trono da terra, uma batalha por algum posto político, não uma batalha por algum império terreno, mas uma batalha pelo trono do universo. Venha comigo esta noite, de volta a um passado distante. Venha comigo esta noite de volta ao início da história, bem no começo dessa grande batalha. Foi Deus quem criou, nesta grande vastidão do espaço, anjos santos e bons, e também criou anjos ímpios e maus? Como poderia um Deus de amor criar esses anjos ímpios, maus e também imperfeitos? A Bíblia fala que de fato quando Deus criou o mundo, Ele não criou anjos ímpios, maus e imperfeitos. A Bíblia descreve a origem de um anjo que chamava-se Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Vem de duas palavras latinas, lux, thero. Então, lux quer dizer luz e thero anjo. Ela descreve Lúcifer, anjo de luz do céu. Descreve Lúcifer como um ser de brilho fulgurante, como um anjo de majestade e glória. E diz: tu eras o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estavas no Éden, o jardim de Deus. A Bíblia continua descrevendo esse anjo. De todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci. Ezequiel 28, versos 12 a 14. A Bíblia diz que criou um anjo perfeito, um anjo que era modelo de simetria, beleza sem igual e perfeição. Este anjo foi criado para ser um dos líderes do céu, para adorar e louvar a Deus. Foi criado Lúcifer, o anjo de luz, que era santo, o puro de coração. Mas este ser de brilho fulgurante, este ser de majestade e glória, se encantou por uma outra posição e autoridade que ele não possuía. Esta é a história, a saga de um anjo caído. Uma história mais impressionante que Guerra nas Estrelas. Uma história mais impressionante que qualquer filme já produzido até hoje nos cinemas. Este é um drama histórico. Este é um conflito cósmico entre o bem e o mal. Ele nos leva para trás das cenas e nos mostra o que realmente está acontecendo no universo. A história de um anjo caído. A Bíblia descreve Lúcifer como indescritível. Ela diz em Isaías, no capítulo 14, verso 12 em diante: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu.
Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. Deus criou um ser de brilho fulgurante, um anjo majestoso, e este ser colocou seus olhos no trono de Deus. Este ser colocou seus olhos no lugar que era de Deus. Iria surgir uma guerra pelo trono. A razão das guerras nesta terra é porque houve uma primeira no céu. A razão de haver guerra por impérios nesta terra é porque houve uma pelo império do céu. A razão pela qual reinos se colidem na terra é porque reinos se colidiram no céu. Os perigos são enormes. Esta não é uma guerra apenas terrena. O universo está em perigo. O domínio do mundo está em perigo. Esta é uma guerra de dimensões enormes. É uma luta cósmica pelo controle do universo. Bem, você pode se perguntar: por que Deus criaria um ser como Lúcifer, com a possibilidade de escolha? Por que Deus não programou este Lúcifer para que ele nunca escolhesse? Então nunca teríamos os problemas que temos no universo. Me sigam de perto. Se você tira de alguém o poder de escolha, você também tira a habilidade de amar. Porque o amor não pode ser forçado, deve ser escolhido. E se você tirar a habilidade de amar, também tira a chance de ser feliz. Nossa felicidade é baseada na escolha. Suponha que, como pais, vocês pudessem programar seus filhos no computador toda noite. Suponha que você tenha um filho de 13 anos e a cada noite você tirasse uma peça de sua cabeça. Eu aposto que gostariam, desculpe. Mas se você pudesse tirar alguma peça de lá, pegá-la e jogá-la num programa de computador e a cada manhã ele se levantasse e dissesse: alô, mamãe, eu fiz meu dever esta noite e eu serei obediente na escola. E então seu filho de madeira, ou seu filho robô de ferro, com braços robóticos de ferro, colocasse os braços em volta de você e lhe desse um estalo com os seus lábios de ferro. Quantos queriam uns filhos assim? Não levantem as mãos tão rápido. Há algo de espontâneo na criança, com jeans sujo, cabelos despenteados e voando, correndo pela casa, dizendo: mamãe, eu quero falar com você. E diz: mãe, eu posso pegar a bicicleta e ir pescar, ou então eu posso nadar. E ele joga os braços em volta de você. Nós não queremos filhos programados que obedecem porque são forçados. E nem Deus quis isso. E Deus criou anjos lindos que eram modelos de perfeição. E um deles começou a colocar os seus olhos no trono de Deus e queria controlar as coisas no universo inteiro. E um desses anjos, com seu poder de escolha, resolveu rebelar-se contra Deus. E a Bíblia descreve os resultados dessa rebelião. Há guerras na terra porque houve uma guerra no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 7: houve uma peleja no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos também lutaram. Houve uma batalha no céu, um conflito no céu. Uma linha foi traçada no céu, e aqueles anjos que lá estavam com Lúcifer acreditaram que ele os livraria. Ele enganou os anjos. Os anjos acharam que as leis de amor de Deus eram muito rígidas. Eles acharam que eram opressivas. Estes anjos ficaram com Lúcifer. Ele enganou os anjos e eles acreditaram em suas mentiras. E houve uma batalha no céu, um conflito no céu, além do que os olhos podem ver, além do que os ouvidos podem ouvir. As cortinas foram abertas em todo o canto do universo. Houve um conflito entre anjos bons e maus. A Bíblia descreve este conflito. Ela diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Satanás é mencionado como serpente porque ele engana, e como dragão porque ele destrói. Ele engana para destruir. Ele foi muito astuto.
ele enganou 1/3 dos anjos celestes. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos celestes foi expulso. Não pense você que é forte o suficiente para lutar contra o diabo, pois a Bíblia diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Neste conflito além das estrelas, neste drama histórico, neste conflito cósmico, Jesus, o poderoso Cristo e seus anjos expulsaram Satanás do céu. As boas novas são: cada vez que Jesus encontra Satanás, Jesus vence e o diabo perde. As boas novas são que o poderoso Cristo expulsou Satanás do céu. E quando houver uma luta em sua vida, quando houver conflitos em sua vida, e quando houver provas em sua vida, e você sentir o poder do mal em sua vida, o Cristo que expulsou Satanás do céu, o Cristo pode trazer sua luz para brilhar no seu coração sofrido. Ele pode trazer vitória ao seu coração. Se você tem rancor, amargura ou uma perda, o vitorioso Cristo pode habilitar você também a experimentar vitória em sua vida, da forma como ele venceu lá no céu. Mas como a terra se envolveu neste conflito cósmico entre o bem e o mal, como o nosso planeta se envolveu nesse conflito? A Bíblia diz: eu via Satanás como um relâmpago. Jesus disse: caindo do céu. Lucas 10, verso 18. Sabem, algumas pessoas veem Satanás ou Lúcifer como um ser de chifres, com roupas vermelhas e com um rabo comprido e um garfo enorme e soltando fogo pelo nariz. Então, vocês já viram essa caricatura, já viram esses desenhos com figuras de Satanás. Mas a verdade, ao contrário da ficção, Satanás não se originou de um ponto quente no centro da terra, de algum desenho de revista segurando um garfo e soltando fogo. Satanás foi uma vez um lindo ser de beleza fulgurante que, por causa de seu orgulho, tentou roubar o trono de Deus. Então, Satanás finalmente foi expulso do céu. A Bíblia diz: vi Satanás como um relâmpago ser expulso do céu. Satanás, o destruidor, Satanás, o enganador, expulso do céu para um planeta chamado Terra. E na Bíblia, no livro de Apocalipse, nos dado esse aviso, e o aviso ecoa através do universo aos habitantes da terra. Apocalipse diz: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar. E a mensagem continua, Apocalipse 12, verso 12. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo foi expulso do céu. O diabo foi jogado na terra, muito além das estrelas, no centro do universo. Uma rebelião aconteceu e Satanás foi expulso do céu. Satanás foi jogado aqui na terra. Mas isso nos leva a uma pergunta sobre esse planeta. Deus criou a terra como um lugar de despejo para Satanás? Quando Deus teve um problema no céu com Satanás, esse anjo que se tornou mau, esse anjo justo que se rebelou contra Deus, será que Deus apenas disse: eu quero me livrar de Satanás, vou criar a terra para despejá-lo e então me livrar dele, vou criar a terra para me livrar de Satanás? Foi propósito de Deus agir assim para resolver um problema que ele teve? E será que a terra foi criada para resolver esse problema? O que é que a Bíblia diz? Quando voltamos ao livro de Gênesis, nós vemos que não há nada de verdade na ideia que Deus criou a terra para se livrar de Satanás. Na verdade, a Bíblia diz que quando a terra foi formada pelas próprias mãos do Criador, era perfeita. O ar era puro, a água cristalina e pura. Árvores de frutos embelezavam a paisagem. E a Bíblia diz
Gênesis 1, verso 28, que Adão e Eva dominariam os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Foi dado a Adão o domínio. Ele era o príncipe do planeta. Adão fazia parte da linhagem real do céu. Então, Deus, de forma alguma, criou a terra como lugar de despejo para Satanás. De maneira alguma. Mas Satanás chegou batendo a porta do planeta Terra. Ele foi ao jardim como um grande enganador. Por que Deus não programou a mente de Adão e Eva contra o enganador? Por que Deus permitiu que Satanás viesse para a terra tentar Adão e Eva? Porque Satanás afirmou que as leis de Deus eram injustas. Satanás afirmou que as leis de Deus eram imperfeitas. Satanás disse que Deus era inflexível. Satanás disse que Deus era arbitrário. Satanás disse que as leis de Deus não foram feitas para a nossa felicidade. Então, se Deus não permitisse a Satanás a chance de vir tentar Adão e Eva, se Deus colocasse uma porta e a trancasse para sempre e fechasse a mente de Adão e Eva, Satanás poderia dizer para todo o universo: Deus está com medo de dar a Adão e Eva a escolha, ele sabe que meu caminho é melhor. Vejam, havia dois governos rivais: o governo de Deus e o governo de Satanás. Quando Satanás se rebelou contra o Senhor, ele estabeleceu o seu próprio jeito de viver e seu próprio governo. E então Deus, para ser justo, Deus, para ser coerente, Deus, para dar a Adão e Eva o livre-arbítrio, permitiu a Satanás entrar no jardim. E Satanás disse a eles com muita esperteza: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Não é Deus mesquinho? Não é Deus opressivo? Deus não quer por acaso acabar com a sua felicidade? Satanás veio ao jardim e Eva respondeu com essas palavras. Ela disse: nós podemos comer as frutas desse jardim. Em outras palavras, Deus é bom e tem nos dado abundância de tudo. Deus tem nos dado alegria e felicidade. Nós podemos comer das árvores. E ela continua: mas a fruta da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não comerás, nem a tocarás, porque morrerás. Vejam, seria uma escolha simples, uma árvore no centro do jardim. A escolha não foi assim tão dura, a escolha não foi tão difícil. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, livremente de todas elas. Mas Deus disse: não comam da árvore do meio do jardim. Esta é minha. Esse foi um teste de lealdade, um teste de obediência, um teste de fidelidade. E Adão e Eva ouviram a voz do enganador. Eles ouviram a voz de Satanás. Homens e mulheres através dos séculos têm ouvido a voz do enganador. O que a Bíblia faz é restringir. Ele diz: se você der a sua vida a Cristo, Ele vai limitá-lo, Ele limitará a sua liberdade. Se você seguir Jesus, Ele limitará a sua alegria. Esta é a voz do mal. A voz de Lúcifer fala ainda hoje com muitas mulheres, como falou há tempos atrás. Eva, num estado de euforia, ouviu a voz da serpente, Satanás. Satanás disse em Gênesis 3:5: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Lúcifer queria ser Deus no céu, queria se apossar do trono de Deus, queria fazer a lei em vez de obedecê-la. Ele queria comandar os outros em vez de ser comandado. Os anjos bons e santos tinham prazer em obedecer a Deus. Lúcifer disse a Eva: você pode fazer as suas leis, não obedeça a Deus. Faça seus próprios planos, não precisa seguir a Deus. Faça o que você quiser. Se você quer comer dessa árvore, vá e então coma.
Então Eva foi e comeu da árvore. De repente, ela sentiu algo estranho acontecendo com ela. Pela primeira vez ela sentiu vergonha. Pela primeira vez ela sentiu culpa. Pela primeira vez ela sentiu medo, porque o diabo é um enganador. O pecado não traz alegria, ele só traz culpa, ele só traz vergonha, ele só traz medo. Quando Adão e Eva comeram da fruta, a alegria foi se acabando completamente. Jesus chama Satanás de pai da mentira. João 8, verso 44 diz: Satanás é um mentiroso, é o pai da mentira. Ele mentiu para Adão e Eva e mente para homens e mulheres ainda hoje. O pecado os levou para fora do jardim. A Bíblia diz, leiam comigo por favor: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Continuem por favor. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 6:16. Antes de Adão e Eva pecarem, eles eram príncipe e princesa. Deus deu a eles o domínio sobre a terra. Mas quando pecaram, se tornaram escravos. Escravos de um outro mestre, escravos de um outro líder. Tornaram-se escravos do pecado. E os terríveis resultados daquele pecado foram manifestados em seus filhos, nos filhos dos filhos e nos filhos desses filhos. Adão e Eva deixaram o jardim, cheios de vergonha, cheios de tristeza, cheios de senso de culpa. Tornaram-se participantes do drama cósmico entre o bem e o mal. A morte então chegou à terra. Separação de Deus significa a separação da fonte da vida, e a morte impera. Quando Adão e Eva pecaram, a semente da morte chegou a eles. A separação de Deus significa a separação da fonte da alegria, e a tristeza então impera. Significa a separação da fonte da saúde. A doença então impera. Adão e Eva estavam agora num planeta em rebelião contra Deus. E quais foram os resultados e os efeitos dessa queda? A alegria, a felicidade e o prazer foram substituídos pela tristeza, lágrimas e desapontamentos. Um maravilhoso mundo que Deus tinha criado totalmente santo estava agora num problema sério e profundo. Esse planeta estava em rebelião. Alguma vez você já olhou as estrelas à noite e abaixo dessas estrelas clamou do fundo do coração: por que, Deus? Por que os inocentes têm que sofrer? Se você é tão bom, Deus, por que o mundo é tão mau? Deus, se és tão bom, por que terroristas chegam e explodem prédios e cidades em Oklahoma? Por que pessoas inocentes sofrem? Por que as pessoas têm tantas angústias e sofrimentos? As câmeras mostravam a devastação em toda a cidade. Por que o atentado em Oklahoma? Por que o atentado ao Trade Center Twin Tower? O atentado ao Twin Center em Nova York? Por que o sangue? Por que o sofrimento? A razão de ter terroristas na Terra é porque um terrorista sequestrou o planeta Terra. E a partir daí, este mestre do terrorismo, o destruidor de tudo, trouxe o mal. A razão de ter tristezas na Terra é porque este é um planeta de rebelião. A razão de ter mortes é porque este é um planeta separado da fonte da vida. A razão de nós chorarmos é porque Deus está chorando quando olha o sofrimento e as tristezas da terra. Este é um planeta separado de Deus. Este é um planeta em rebelião contra Deus. Este é um planeta de dores e sofrimento. Não porque apenas Adão e Eva pecaram seguindo Satanás, mas porque cada um de nós seguiu os mesmos passos. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É isso que diz a Bíblia. Este planeta é um planeta que sofre os efeitos do pecado.
Há fome porque uns têm e outros não têm. Há ganância, há perdas e há em nosso mundo orgulho e satisfação própria. Tudo à nossa volta nós vemos o efeito da queda. Vemos na fome, nas dores, nos sofrimentos, vemos na morte, vemos nas mudanças climáticas, onde as forças destrutivas na natureza destroem tudo em volta. Nós vemos os efeitos da queda. Este de fato é nosso planeta, apanhado no meio de um conflito entre o bem e o mal. Este é o planeta apanhado no meio de uma luta entre Cristo e Satanás. Há forças angélicas no ar? Sim, há. Anjos santos e justos, anjos ímpios e maus. Um conflito cósmico, uma luta. É o nosso planeta no meio disso tudo. Você pode então se perguntar: o que Deus poderia fazer quando Adão e Eva pecaram? Ele simplesmente se afastaria e deixaria este planeta em rebelião? Falaria Deus simplesmente: eu não avisei? Avisei para não pegarem da fruta, mas vocês pegaram e eu jogarei pelo espaço através do universo? Vou deixá-los a sós? Vou deixar os habitantes da terra destruírem-se uns aos outros? Vou mostrar a vocês os efeitos do pecado perante o universo? Deus poderia ter sido justo e feito isso, mas seu amor não permitiria fazer isso. Sabe, se você olhar em volta desse planeta, vai ver que ele não é responsável pelo mal. Um dia os discípulos de Jesus se aproximaram e então perguntaram a ele: se Deus é tão bom, por que este mundo é tão mau? E Jesus contou-lhes a história do semeador que saiu para semear. E Jesus contou que ele semeou apenas boas sementes no campo. E então Jesus continuou dizendo que foi espalhado dor, tristeza, desapontamento por todo o campo. E então, vamos ler juntos Mateus 13, versos 27 e 28. Vejam que palavras maravilhosas. Vamos ler, por favor. Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Jesus é o dono que semeou boas sementes no campo. Ele criou um planeta perfeito: ar puro, água pura, frutas deliciosas, com seres que amariam e o serviriam sem medo, ansiedade ou culpa. Mas o mundo se transformou em loucura, pecado e doenças. E Adão e Eva e os filhos dos seus filhos, vindo até nossa geração, pecaram. E o que nós vemos acontecendo na terra é o resultado do mal. Deus não é responsável por isso. A culpa é do inimigo, a culpa é da força do mal, a culpa é de Lúcifer, porque nosso de fato é esse planeta em rebelião. Sabe, os discípulos de Jesus vieram a ele e Jesus tinha feito um milagre, e esse milagre foi feito no sábado. E os judeus ficaram com raiva por Jesus ter feito um milagre no dia do sábado. E em Lucas 13, verso 16, Jesus disse: por que motivo não se devia livrar a filha de Abraão desse cativeiro? Pense nisso. Por 18 anos, em dia de sábado, Jesus falou de loucura como resultado da queda, o resultado da separação de Deus, o resultado da atividade satânica e demoníaca. O termo doença foi a primeira coisa a existir no laboratório do inferno. E então todas as doenças, pecado, sofrimento, dor, tristeza, lágrimas, desapontamentos e morte, tudo tem suas origens na queda de Lúcifer e na queda desse planeta também. Mas o que Deus faria? Sumiria com a terra no espaço? Nos deixaria nos destruindo? Claro que não. Deus não destruiria esse planeta rebelde. Deus tinha um plano. Jeremias 31, verso 3 nos fala sobre nosso Deus. Ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Havia uma sombra escura em volta da terra.
O castigo da morte pairava sobre a terra, porque o salário do pecado e da separação de Deus é a morte. A consequência lógica de estar separado da fonte da vida, Deus, é a morte. Mas Deus disse: eu tenho um plano. Com amor te buscarei, com amor os chamarei para mim. E então Deus estendeu a sua mão à terra. O que Deus faria? Qual era o seu plano? Lá no livro de Gênesis, Jesus olhou para Satanás e disse: enganador da mulher, Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. A promessa do Messias foi dada lá mesmo em Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: não acabarei com esse planeta, nem o jogarei no espaço. Não destruirei o planeta Terra, mas prometerei que um Salvador virá. Jesus, a sua graça é sempre maior do que o nosso pecado. O que Jesus provê é sempre maior do que as perdas. E quando Adão e Eva pecaram, Deus teve um plano. Através dos anos, o Messias viria. Ele nasceria do ventre de uma mulher, o Salvador. Adão e Eva pecaram, a terra foi sentenciada à pena de morte, mas Cristo mudaria essa situação. Deus mudaria os efeitos do pecado. Cristo daria esperança de uma nova vida. Era o plano de Deus que Adão e Eva vivessem para sempre. Era plano de Deus que Adão e Eva não morressem. Era plano de Deus que experimentassem a vida por completo em toda a eternidade. Mas como pecaram, e a morte pairou como uma nuvem escura e densa sobre a raça humana, a promessa do Messias chegou. E Jesus, o Salvador, vocês não gostam dessa palavra? Jesus é o Salvador. A Bíblia diz que o anjo falou com Maria, que ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para conhecer as tentações de Satanás. Onde Adão falhou, Jesus teve sucesso. Onde Adão sucumbiu, Jesus resistiu. Porque em toda a sua vida, Jesus conheceu as tentações de Satanás de cabeça erguida. E Jesus conseguiu, Jesus foi vitorioso, e Jesus estendeu a mão ao mundo, como a ovelha que estava perdida. Lembram-se da história que ele contou? Ele disse que suponhamos que um pastor tenha 99 ovelhas, e uma delas está perdida. Das 100 ovelhas, 99 estão seguras, e uma está perdida. O que o pastor fará? Mesmo passando por perigos, ele irá atrás dessa única ovelha até encontrá-la. E Jesus disse assim: 99 estão seguras. É uma figura de linguagem. O que ele quis dizer foi: estes mundos são todos meus. Querubins e serafins me adoram e me louvam. Mas Jesus disse que havia um mundo perdido, e ele não destruiria, mesmo que fosse merecida a destruição. Mas seu amor e misericórdia não deixavam. Diziam a ele: resgate-as. Lucas 19, verso 10, vamos ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O castigo da quebra da lei, o salário do pecado é a morte. Cristo viveu a vida perfeita que nós deveríamos viver. Ele enfrentou Satanás por você e por mim, em nosso lugar, Ele marchou para um monte chamado Calvário, uma montanha, Gólgota. A Bíblia diz em João 3, verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Você vê, a questão nessa controvérsia não era simplesmente a salvação de uma pessoa ou duas pessoas. A questão era um mundo todo condenado à morte. A questão era um planeta que caminhava para uma destruição completa. E a Bíblia diz: Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quando Jesus morreu na cruz, foi para redimir este planeta, foi para salvar este planeta, foi a maior prova de amor do universo. Quando os pregos lhe entravam nas mãos, entravam em suas mãos para mostrar o seu amor, porque ele estava gritando para todo o universo: eu te amo muito para te perder, te amo muito para te deixar perdido, te amo muito. Olhem, a Bíblia diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente. Jesus não poderia ficar no céu enquanto estivéssemos perdidos. Então ele veio à terra para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, verso 14. O poder da morte foi quebrado com a morte de Jesus Cristo. A terra que estava perdida foi redimida por Jesus Cristo. Então, perante o universo inteiro, anjos estavam cantando, querubins também cantavam, e todos os seus serafins: santo, santo é o Cordeiro, valioso é o Cordeiro que foi morto. Receba as honras, as glórias e grandezas. Isto é o que o diabo não quer que você saiba. Cristo redimiu o mundo. O mundo não é mais de Satanás, Jesus o redimiu. Este mundo foi selado e comprado pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo não quer que vocês saibam disso. Filmes, televisão, álcool, drogas. Este mundo foi redimido pelo nosso Senhor e pertence a Ele. Cristo na cruz venceu a guerra quando ele disse: está consumado, está consumado. Sua morte selou a eternidade e salvação para aqueles que vêm a Ele. Notem, Isaías 49, verso 15. Mas ainda que, notem bem, ainda que, mesmo que uma mãe viesse a esquecer de um filho, outros poderiam se esquecer, mas Jesus disse: eu não me esqueci de você, eis que nas palmas de minhas mãos te gravei. Vivemos num mundo de sofrimento, num mundo de tristezas, vivemos num mundo de quimioterapia, vivemos num mundo de terapia radioativa, vivemos num mundo onde o câncer acaba com nossas vidas. Vivemos num mundo de tantos acidentes, onde uma menina de 17 anos é atropelada por um bêbado, jogada no chão e condenada a uma cadeira de rodas, tendo que viver com essa deficiência para a vida. Vivemos num mundo de drogas, vivemos num mundo de divórcios, vivemos num mundo de lares desfeitos e corações partidos, e às vezes numa vida de tristeza. Às vezes com o coração partido. A alegria de viver acaba quando os grãos de areia escorregam entre os dedos. Nós dizemos: Deus, onde estás? E Jesus diz: eu sofri a dor também, porque morri na cruz com cravos nas mãos, porque morri na cruz com uma coroa de espinhos na cabeça. Eu sei o que é, meu filho, sentir dor. Eu sei o que é, meu filho, sentir tristeza. E você e o seu nome estão escritos nas palmas das minhas mãos. Quando você olhar o sangue que jorra do Calvário, vai ver que eu sofri muito na cruz. E quando você estiver triste, em desespero e sofrendo muito, saiba que eu sei exatamente como é. E quando estiver sozinho, eu sei o que é trair, ser traído. Judas me traiu. Quando seu marido a trair, quando sua esposa o trair, quando seus filhos os traírem, Jesus sabe o que é que você está passando, porque ele foi traído, ele foi vendido também. Mas Jesus disse: eu posso operar no seu coração, eu posso encher seu coração de amor, alegria, paz e razão. E Jesus, de onde está, fala àqueles que sofrem emocionalmente, sofrem psicologicamente, sofrem fisicamente. Jesus diz: eu entendo seu sofrimento. Jesus fala lá da cruz para os mais desesperançosos: se há algo que realmente for real, se há algo que realmente foi garantido, foi quando tiraram o corpo de Cristo da cruz.
Quando tiraram Jesus da cruz, eles tiraram um corpo quebrado, massacrado, sangrando e cansado, com as lanças o atravessando, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça e pregos rasgando suas mãos, e colocaram o corpo límpido e sem vida de Cristo naquele estado lastimável na tumba. Você não voltará mais da morte, você não voltará mais de nenhum lugar, era o que todos diziam. Mas glória a Deus, apesar de ser sexta-feira, uma sexta-feira muito escura, os pássaros pararam de cantar nesse dia, as flores murcharam nesse dia. Era uma sexta-feira muito escura. A terra tremeu nesse dia. Os trovões rasgaram o céu. A chuva começou a cair. Judas o traiu nesse mesmo dia. Pedro o negou também na sexta. Os judeus o mataram na sexta-feira. Na sexta-feira lá estava ele na cruz. Sexta-feira triste e escura. Mas aleluia, domingo de manhã, um anjo desceu do céu. E diz na Bíblia, Mateus capítulo 28, 2, 3 e 6, descreve a ressurreição. Um anjo do Senhor desceu do céu. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. Aqui temos um novo anjo descendo. O anjo respondeu, falando à mulher: não temais. Ele já tinha voltado da morte. Não temais. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Se Cristo pôde voltar da morte, se Cristo pôde voltar de algo tão terrível que é a morte, se Ele pôde sair da tumba, você pode superar um divórcio devastador, você pode superar um câncer, pode superar as dificuldades financeiras, as dores e tristezas, você pode superar a depressão, você pode superar a falta de espiritualidade, você pode superar as drogas, você pode superar o álcool. A verdade é que quando Jesus morreu na cruz, Ele derrotou o Satanás, Ele pagou o preço da morte para o mundo, Ele resgatou o mundo de volta, e o Cristo ressurreto está vivo. Este Cristo ressurreto diz a você e a mim: eu quero mudar sua vida, quero que renasça de novo. Jesus entende nossas tristezas, Ele entende nossos desapontamentos, entende nossa solidão, Ele entende nossas lutas. Jesus entende os hábitos que de maneira nenhuma conseguimos deixar. Mas Ele faz mais que entender. Ele é mais do que um Cristo morto. Ele é o Cristo que está vivo. Este Cristo derrotou Satanás. A Bíblia diz, Efésios 6, versos 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma batalha acontecendo no universo entre o bem e o mal. Essa batalha acontece na sua mente, essa batalha acontece no seu coração. Há uma tendência, você sabe, Senhor, quando você liga a TV, aquelas cenas perdidas na tela onde os olhos se prendem com interesse. Você sabe, Senhora, as indulgências do orgulho, críticas e fofocas. Vocês sabem, tentam vencer o álcool, mas parece ser impossível. Tentam vencer as drogas, mas também é impossível. Tentam vencer a amargura, mas também é impossível. Queremos fazer o bem, mas somos levados para o mal. Nossa luta não é contra o sangue e carne, mas graças a Deus, o cristianismo não é só uma boa ideia. O cristianismo é o Cristo vivo mudando a vida. Claro que o cristianismo é uma boa ideia, mas é muito mais que isso. Não é uma boa ideia, uma filosofia. É uma experiência com Cristo que morreu para redimir este planeta. É uma experiência com o Cristo vivo que muda o nosso coração e transforma nossas vidas. E um dia este Cristo porá um fim a esta guerra. Nós começamos lendo sobre uma guerra no céu em Apocalipse, mas haverá um plano final de resgate. Jesus na cruz revelou o seu amor. Quando disse, está consumado, Ele redimiu este planeta. Mas logo Ele virá para finalmente vencer Satanás, para realmente destruir Satanás. Ele virá para vencer a última batalha, para redimir este planeta que é dele. As Escrituras dizem em Apocalipse 19,
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras com um linho finíssimo, branco e puro. E tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11, 14 e 16. Houve uma guerra no céu, mas na guerra final, Jesus, com milhões e milhões de anjos, os anjos justos do Senhor, com um brilho fulgurante de glória, em majestade, desceram pelas portas do céu. Satanás está derrotado, a terra é restaurada, o jardim do Éden cobre a terra novamente. Mas sim, haverá outros eventos que antecederão. Nós os estudaremos como um período de grande angústia. Mas quando Cristo vier pela segunda vez, Ele vem para dar início a uma sequência de eventos que irão finalmente, completamente e totalmente destruir Satanás. E Jesus diz para você e para mim hoje: de qual lado está você? De que lado você está? Nessa guerra final, nesse conflito final, Jesus diz para você hoje: assim como os anjos no céu tiveram que escolher por Cristo ou por Satanás, então hoje à noite, Jesus nos pede que façamos a escolha. Talvez você já tenha feito a escolha. Muitos de vocês me escutam como reais cristãos, mas Jesus convida que façamos a escolha de novo esta noite. No jardim do Éden, Adão e Eva foram levados a fazer a mesma escolha, a favor ou contra Deus. Nos anos 30, um músico de jazz morava em um apartamento na cidade de Chicago. Ele não estava ganhando muito na época, sua esposa estava grávida, e ele recebeu um telegrama de St. Louis. Seu nome era Tommy. O telegrama dizia assim: Tommy, quero que você toque numa banda de jazz aqui em St. Louis. Lhe daremos dinheiro, pagaremos suas contas. Sua esposa estava grávida, quase para dar à luz. Era noite, estava frio e nevava muito em Chicago. E ela dizia: querido, é melhor ir, mas o bebê está para vir, talvez esta noite, eu não sei, talvez não devesse. Eles conversavam: mas precisamos do dinheiro, querido, é melhor ir. Tommy então pegou o trem a caminho de St. Louis, tocou no programa aquela noite, recebeu o dinheiro e quando saiu do palco, recebeu um telegrama que dizia: você acabou de ser pai de um lindo menino, mas sua esposa morreu quando o bebê nasceu. Ele pegou o trem com lágrimas nos seus olhos, sentia-se culpado por deixá-la sozinha à noite. Voltou a Chicago, correu para o hospital e soube que seu filho tinha morrido, aquele precioso bebê. Então Tommy se afundou numa terrível depressão, desânimo, largou a música. Uma semana se foi, 2 semanas se foram, 3 semanas se foram, 4 semanas. Depressivo, desencorajado, um dia sentou ao piano e começou a tocar um pouco. Uma melodia lhe veio à mente, e então ele começou a escrever: precioso Deus, toma minha mão, guia-me e me ajude a levantar das trevas da noite, guia-me no bem. E a batalha entre o bem e o mal, e a batalha entre Cristo e Satanás, não há como escapar, a menos que nossas mãos segurem as dele. Porque lutamos contra carne e sangue, no lugar de lutar contra as forças do mal. Não lutamos contra carne, mas contra seres malignos. Os poderes de Satanás são fortes, os poderes do mal são imensos. Sentimos fraqueza no coração
somos induzidos por tentações. A única solução é, ó precioso Deus, tome minha mão e guia-me e me ajude a levantar. Escute Rolf cantar. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord. Lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord. Lead me home, precious Lord. Lead me home. Pai, neste momento, nos entregamos a Ti. Queremos estar do Teu lado e no conflito entre o bem e o mal. Nós Te agradecemos, ó Pai amado, por podermos ir embora cantando deste lugar, sabendo que nossa vida está do lado certo. Em nome de Jesus.